tivesse vontade por si só. Como no futebol, a bola não quer entrar. Coitado da bola, a bola é neutra, o cara que é ruim, meu. Igual o Corinthians. A bola não quer entrar. Então, essas coisas não tem vontade. É a mesma coisa, né? O oleiro está trabalhando no barro. É o oleiro que dita as normas. É o oleiro, exatamente. O barro está na mão do oleiro. Então, eu vou trabalhar de acordo com o barro. Ah, o barro não quer nada? Pegar outro. Descarta, vou pegar outro. Ah, isso aqui tem que trabalhar melhor. Ele desfaz o que estava fazendo e retrabalha no mesmo barro. É essa analogia que Paulo está trazendo para os judeus e os gentios na igreja de Roma. Se a pessoa é uma pessoa legalista, Deus vai trabalhar com ela. Com certeza. E ó, você falou bem, Sidney. Pode falar. Se ela tem um coração misericordioso. Você disse bem. Quem é que tem um coração misericordioso? É quem está aberto para Deus. Miséria do outro. Exatamente. Miser, a junção de duas palavras, não é? Miser, do latim, cardia, do grego. Misericórdia. Coração. Quem é que tem misericórdia? Quem está aberto para Deus. Por isso que Deus disse, eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Por quê? Porque quem tem misericórdia está aberto para Deus. E terei juízo para quem for legalista. Então, Deus trabalha com, vamos aproveitar, Deus trabalha com o pastor de acordo com o pastor. Mas o legalismo, a pessoa legalista ali, não é aquela pessoa que tem falta de conhecimento, é que ela não está aberta para o novo, aí ela fica sempre pensando naquilo lá, e se ela abrisse, sabe? Não, o Nilton, aí que é o problema, não é bem falta de conhecimento, é falta de outra coisa, que eu acho que eu vou falar no capítulo 10, talvez hoje ainda. Porque o legalista, por ser legalista, ele já tem conhecimento. Por isso que ele é legalista, é legal ou é de lei. Ele tem prévio conhecimento. O problema não é o conhecimento. Então vamos falar. Mas lembra essa sua fala, tá? Então, o legalista, ele trabalha na letra fria da lei. Mas Tiago vai dizer, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Qual é a ideia do juízo? Condenação. Qual é a ideia da misericórdia? Perdão. Ou seja, mesmo com julgamento em andamento, ainda nós temos tempo de misericórdia. Aliás, se a gente está aqui, é porque a misericórdia foi exercida sobre nós, mesmo com o julgamento em andamento. Todos os dias renova a misericórdia. Todos os dias. É como eu preguei lá na 8ª, ano passado, eu acredito, porque lá eu vou a cada 2 anos por aí. Agora já tem uma agenda. Eu tenho uma agenda já com... Como eu preguei lá na 8ª, que qual é a definição da igreja, Sérgio? É reunião, alguém vai falar assim, não, é reunião dos santos, é verdade. O que é a igreja? É reunião dos que têm fé em Jesus, é verdade. Na igreja é a reunião dos crentes, ok, é verdade. Mas uma coisa, ninguém fala. Não é que está errado não falar, mas se falasse, tem um outro sentido. A igreja é a reunião dos perdoados. Só pode ser igreja e fazer parte... É desse jeito. Agora ele vai ficar meio... pode escutar o áudio aqui que a gente vai ouvir mesmo.
Coitado do Sidney. Então, o que é a igreja? A igreja é a reunião dos perdoados. Só pode ser igreja e fazer parte da igreja quem é perdoado. Se o cara não é perdoado, não é convertido, logo, não é da igreja. Então, a igreja é a reunião dos perdoados. Por que eu sou perdoado? Porque a misericórdia triunfou sobre o juízo. É muito interessante isso. Muito interessante. É a questão que o legalista Newton não conhece. Ele só conhece a letra fria da lei. Faz isso, não faz aquilo, faz daquele outro jeito, não faz. Independentemente se eu tenho amor ou misericórdia. Não foi isso que Deus denunciou para Israel pela boca do profeta Miqueias? Eis o que quero de ti, ó Israel. O que ele queria? 3 coisas. O que Deus queria? Que andes em amor, misericórdia e humilde diante de seu Deus. Misericórdia está presente lá no Antigo Testamento. Então, como é que Deus trata o pastor? Trata o pastor de acordo com o que o pastor dá para Deus. O que o pastor dá para Deus? Dá um coração humilde. O que o pastor dá para Deus? O pastor dá para Deus uma mente que quer estudar. O que o pastor dá para Deus? O pastor está dando para Deus um ser que quer em tudo agradar a Deus e fazer a obra dele da melhor maneira possível. Deus usa esse camarada com poder. Mas se o pastor, o que o pastor dá para Deus? Autoindependência. O que o pastor dá para Deus? Dá arrogância. O que o pastor dá para Deus? Esse é interessante. Dá para Deus uma sociedade. Tem pastor que é sócio de Deus, rapaz. Tem pastor que é sócio de Deus, meu. Tem pastor que Deus tem mais que agradecer o que eu estou fazendo. A minha parte, né? Como é que Deus trabalha o pastor? Ou como é que Deus vai trabalhar com o pastor? Vai trabalhar com o pastor de acordo com o que o pastor está oferecendo. Se o pastor está oferecendo preguiça, se o pastor está oferecendo diligência, beleza. Se o pastor está oferecendo um coração humilde, melhor ainda. A segunda-feira eu estou dando aula sobre espiritualidade cristã, segunda-feira à noite. Alguns de vocês fizeram esse curso. Foi o primeiro curso que a gente fez, não foi, Nilton? Foi o primeiro curso que nós fizemos. Faz 4 anos. Está na hora de refazer, hein? Eu ministrei o curso sobre espiritualidade cristã. Foi no período da pandemia. Exatamente, quando estava todo mundo preso, a gente estava aqui no céu estudando secretamente. A gente não parou na pandemia, né? Muito bem, aí eu estou dando um curso de espiritualidade, então tem algumas pessoas da cidade, eu convidei um monte de gente para fazer esse curso, só esse curso. Várias pessoas de outras igrejas para estar fazendo esse curso. É muito bom para a pessoa leiga, para quem não é pastor, quem é um membro da igreja comum, ou quem é membro do conselho, da liderança da igreja. Esse curso é maravilhoso, espiritualidade cristã. Então eu comecei esse mês, ontem, essa semana foi a 3ª aula de espiritualidade cristã. Eu tenho 8 alunos, 6 alunos da cidade que vêm só fazer esse curso. Aí uma irmã muito querida, eu não a conhecia ela veio aqui no curso, uma cristã já convertida há muito tempo e tal, mas ela terminou a aula e tudo e tal, ela falou assim, eu falei, alguma pergunta no final da aula, alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa e tal? Aí essa mulher falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa aqui na sala. Hoje eu estou descobrindo que eu não sei nada. Aleluia. Aí ela disse, não. Ela falou, hoje eu estou vendo que eu não sei, não é que ela não aprendeu nada, eu não sei nada. Porque tudo aquilo que eu achava que eu sabia, é tão pouco.
Eu falei, você é a melhor pessoa que Deus pode trabalhar. É aquela pessoa que está despido de seu orgulho. Quem é o ensinável? É aquele que está vazio. É aquele que está vazio. Esse é o ensinável. Quem é o crente lá na sua igreja que vai crescer barbaramente? É aquele que sempre está dizendo, eu preciso aprender. Mesmo que ele tenha na fé 30 anos, 40 anos. Esse vai aprender. Que pastor Deus vai trabalhar? Esse pastor é ensinável. Esse pastor que diz, Senhor, cada vez que eu aprendo, mais eu descubro que pouco sei e preciso aprender mais. Percebe? Então Deus trabalha de acordo com a resposta que as pessoas dão para Ele. Alguma pergunta? Eu vou falar para vocês um testemunho. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu estou distante daquilo que deveria ser. Falei, meu Deus, eu estou 40 anos e essa informação que eu aprendi me deixa tão sem chão que eu falo assim, meu Deus, se isso aqui eu nunca tinha visto, então tem muito mais coisas que eu não vi. A ideia do ensino é essa. Quando a gente aprende uma coisa nova, você tem uma certeza. Qual? Tem mais coisas que eu não sei. Não, então, perdão, Nilton, você me ajudou. Tem duas certezas. Uma que eu não sabia. E a outra que eu tenho mais coisas que eu não sei. Como é que Deus trabalha a pessoa? Trabalha onde ela está. Como a doutrina dele. Vocês podem dar um beijo nessa medalha para ser abençoado. Como diz a doutrina dele. Ai, vocês ficaram com inveja, vocês querem dar um beijinho aqui, eu sei. Como diz a doutrina dele, terminus aquo. Terminus aquo. Terminus aquo é a doutrina luterana que diz o seguinte: Deus começa a trabalhar na pessoa onde ela está. E aí terminus aquo vai dizer a partir daqui. E onde que Deus começa a trabalhar com o Alex? Deus começa a trabalhar com o Alex a partir da desgraça dele, porque Deus só pega a gente no lamaçal de pecado. Percebe? Deus só cata a gente no lamaçal de pecado. Terminus aquo. Então, como que Deus vai trabalhar com Israel? Onde Israel está. Como é que Deus vai trabalhar com os gentios? Onde os gentios estão. Como é que Deus vai trabalhar com o Luiz? Onde o Luiz está. Quando é que Deus vai trabalhar com o Irã? Onde o Irã está. E o que ele está encontrando em nós? Eu quero ser usado por Deus. Muita gente fala, eu quero ser usado por Deus, mas quer ser usado por Deus do jeito que ele acha que deveria ser usado. Quando a gente, onde ele quer, é como se a gente falasse assim para Deus, Deus, o senhor não precisa me envolver muito não. Na verdade é o seguinte, eu quero dar ideias para o senhor. Eu só não faço porque eu não tenho o poder que o senhor tem. Mas Deus, olha, é o seguinte, eu só não faço por mim mesmo porque eu não tenho o mesmo poder que o senhor tem. Mas deixa eu te dar dicas do jeito que eu acho que deve ser, porque do jeito que eu sei o que está acontecendo comigo, então se o senhor fizer do jeito que eu acho que deve fazer, vai dar certo. Com a minha ideia do seu poder. Com a minha ideia e com o seu poder, vai voar, o ministério vai voar aqui. Não, pastor Calixto, eu amo esse irmão.
Eu amo esse irmão. Aí esse irmão querido, que já está completando 52 anos de ministério, ele chega e diz assim para Deus: Deus, eu tenho muita experiência no ministério já, e eu tenho umas ideias muito boas. Se o Senhor me abençoar, ele praticamente está dizendo assim, ó, eu só não faço por mim mesmo, porque eu não tenho o poder que o Senhor tem. Então deixa eu passar para o Senhor a ideia. Eu quero usar o poder de Deus por tabela para que eu possa fazer. Isso porque tem aquela coisa, que se der certo, a ideia foi bem, se der errado, foi o poder de Deus, né? Deus não quis. Eu tentei, mas Deus não quis. Percebe? Deus, ele vai ser o culpado de tudo, se der certo ou se não der. Mas quem é a pessoa em evidência? Sou eu. Então, términos, a cor. Deus vai trabalhar onde você está. Se você está com o coração orgulhoso, ele quebra, e ele arrebenta. Então, ele vai trabalhar de acordo com a resposta que o barro vai dar. Ok, pessoal? Está indo bem para vocês? Ô pastor, geralmente hoje fazer a obra, ser usado por Deus, é onde tem plateia, né? Você disse tudo. Porque hoje o ser humano tem a grande tendência de fazer algo, sendo que alguém tem que estar vendo, percebendo, analisando, criticando e te motivando, né? Isso. Te dando incentivo para você ficar na obra, sendo que o negócio é você e Deus. E hoje a obra de Deus parece que se define em cima do altar. Exato, em cima das cabeças que você tem. Ali fora do altar, acabou a obra, vamos na casa. São duas questões que você está falando, Luiz, que foi muito bom a sua fala. Primeiro, nós vivemos num mundo pós-moderno, um culto à personalidade. Nós vivemos um culto à personalidade. Não é verdade? Então vivemos um culto à personalidade. Não é o que você é o que você apresenta. Ok? Aí o outro problema que você levanta, Luiz: pragmatismo. O pragmatismo filosófico é aquela proposta assim: não importa os meios com os quais eu vou conseguir resultado. Se eu conseguir o resultado, é o que importa. Não importa os meios. O importa é o resultado. Mas você não está pregando a Bíblia como deveria, ou você está pregando a Bíblia de maneira tortuosa. Não tem problema, a igreja está cheia e está entrando dinheiro. Mas do jeito que você está pregando, não é bem assim que a Bíblia diz. Não, mas as pessoas estão se batizando. Não importa os meios, é o que você está falando. Não importa. Não importa como chega o negócio. Importa. Será que uma igreja produzir, não só o pastor, mas a liderança, uma cabeça dessa, assim, de querer fazer a obra de Deus sem ter uma base bíblica, um conceito ali, tudo? Como é que é? Você acha que a igreja vai crescer com esse tipo de pensamento? Porque a obra é de Deus. Não, cara. Eu vou dizer para você, Luiz. Eu não vou dizer que a igreja vai crescer. Eu vou dizer que aquele grupo religioso vai crescer. Porque a igreja é outro sentido. A Bíblia diz, lá em Atos, que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então, igreja... Esses problemas, essas questões que o Luiz está trazendo são problemas pós-modernos, é verdade. O sentido de igreja na Bíblia é por exemplo, em abril foi a Páscoa, não foi? Deixa eu dar um exemplo. Foi a Páscoa. Deixa eu dar um exemplo prático do que você está falando. Eu falei na aula passada que nós brasileiros consumimos tudo nos Estados Unidos, até mesmo a teologia. Pois bem, eu estava assistindo, vocês conhecem, já ouviram falar desta igreja nos Estados Unidos? Elevation... Worship. Aí,
Lucas, aí Lucas. O Lucas agora está, daqui a pouco ele vai mudar, não a placa da igreja, mas entre os membros, eles vão ser chamados Presbiteriana Worship. O worship presbiteriano, logo, mas tá um passo. Eu tive lá semana retrasada, a igreja está toda preta. Não vai. Tá bonita a igreja lá e tal. Os irmãos chegando. O Gilberto, hein? O Gilberto, hein? Tem que entrar para converter. É verdade. Mas essa igreja Elevation Worship é uma igreja worship, é uma igreja de comunidade, lança muita música. E aí, uma das líderes da igreja, eu vi a entrevista dela, eu e a Jandizei vimos a entrevista dela, eu falei, misericórdia que essa mulher está dizendo. Essa mulher está dizendo pela boca do diabo. Porque ela disse o seguinte, aí a pessoa estava entrevistando ela num podcast, que são famosos, só vai em podcast que é famoso, né? Aí ela disse assim, na Páscoa agora, a nossa igreja, nós vamos evitar palavras pesadas. Nós não vamos falar de sangue, crucificação, morte, nós não vamos falar de nenhuma palavra pesada, porque uma das coisas que as pessoas chegam na nossa igreja é porque sabe que a nossa igreja é uma igreja leve. Nós queremos que a nossa igreja continue bem na comunidade, na sociedade, porque assim a nossa igreja vai crescer, e ela vai crescer de uma maneira maravilhosa, porque nós agora estamos evitando qualquer palavra que tenha violência, como sangue, crucificação, açoite. Aí ela foi falando tudo. Aí eu pergunto, se você tirar do evangelho, da Páscoa, sangue, crucificação, açoite e morte, sobra o quê? É o que você está falando, Luiz. Agora a igreja, como é que está essa eleve? Aí eu falei que a José, não quero nem saber o que essa turma está cantando mais. Para eles não me interessa o que canta. Aí eles ficam lá naquele, quase um mantra. Uma dimensão, né? É outra dimensão, aquela coisa toda, e levanta a mão, mas é uma igreja que eliminou do evangelho as palavras mais importantes. É o que você está dizendo. Essa igreja está crescendo? Não, mas como um grupo religioso, só isso, está aumentando a sua membresia, mas a igreja não está crescendo. Hã? Não entendi. A culpa são da liderança espiritual. O povo, essas pessoas que chegam lá, elas são praticamente amestradas, doutrinadas. Então, manipuladas. Então, quer dizer, Luiz, aqui no Brasil nós temos um problema seríssimo, que é as músicas, a letra das músicas, porque o que dá o tom teológico para a igreja brasileira não é mais a Bíblia em muitos casos, é o que se canta. A música se tornou a base teológica de muita gente. Se a música está cantando, é verdade, independentemente do que de fato a Bíblia está dizendo. Eu prefiro caminhando. Então, o que acontece? O povo, muitas pessoas, quando a pessoa conhece a Bíblia, ele vai questionar. Se ele não for ouvido, ele vai sair daquela comunidade, porque ele não se identifica mais. Qual é a minha identificação como cristão? É com o que a palavra de Deus diz que eu sou. Agora, quando a teologia da comunidade diz quem eu sou, já não me serve mais. Lá a gente comentou no pragmatismo como se fosse um evangelho de mercado. Ué. Porque você só vai falar o que o povo está querendo ouvir, né? Acho que está querendo. Exatamente, é isso aí, isso é o pragmatismo. Tecnicamente, é a que mais... O problema é essa palavra que vocês estão usando, crescimento. Isso aqui é uma ilusão. É uma maquiagem.
Está enxergando. Sim, Mas aí, sim. Mas aí, eu vejo o seguinte, que Pode falar. a igreja em si, ela tem lá. A igreja, né, no templo, tem a turma lá. Tem no domingo à noite, umas 100 pessoas. Certo. Tem um grupo que é a igreja do Senhor Jesus. Tem. É cadeira lá. Sim, claro que tem. Claro. E Isso aqui, ó. tem. Aí tem uma turma que está ali também assistindo o culto, está participando, membro da igreja, que ainda não são igreja. Sim, estão ali. E aí tem aquelas pessoas que vêm. Você, não tem, sim. não aceitou a Cristo. Sim. Então nós temos 3 tipos dentro da igreja. Então, exatamente, você tem. Exatamente. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que falo, vai que ela é noiva. Eu não sei se ela é noiva ou igreja. Aí vai o pastor conhecer as pessoas que estão no aprisco, para você mesmo ter noção de quem você está trabalhando. É só você para saber isso. Agora, claro que no rebanho, quando as pessoas chegam, claro que as pessoas chegam por uma razão. Agora, a única razão de crescer, eu estou falando assim, a letra fria da Bíblia, crescimento como Deus entende, porque assim, Nilton, Deus, eu tenho que seguir o que Deus diz o que é. Então a Bíblia diz que Deus diz que crescimento de igreja é por conversão. Então eu não posso abrir mão disso. Por mais que existem N conceitos por aí dizendo isso. Aí, agora, na denominação, não, está lá um punhado de gente lá que não é convertida ainda, nem é batizado. Esses são outros. É pastor no povo pregando, que não é convertido. Exato, muitos. Aí você olha lá, o Nilton falou, o Nilton meteu o dedo na ferida, não é? Então você tem quem dentro de uma comunidade? Você tem. Dentro de uma comunidade, botar aqui, ó, 8ª, IPR. Alguém pode dizer um amém aí? Lá não existe, pessoal, eu estou aqui fazendo apenas um exercício, lá não existe isso, eu estou dando um exemplo. Lá você tem convertidos, lá você tem os curiosos, lá você tem os religiosos, E os amigos que estão gostosos no casamento, na festa. lá você tem, são esses aqui, né? Lá você tem os religiosos, os convertidos, os curiosos, os religiosos e os agregados. Tá aqui, ó, os eleitos tá aqui. Você disse bem, isso aqui que tem na igreja. Por exemplo, você quer ver um texto da Bíblia que ilustra bem isso? Quando Jesus cura o cego, o coxo, o enquirquilhado, sabe o que é enquirquilhado? É aquele que está, como diz o povão aí, Sérgio, entrevado. Quando desce a padiola aquela casa lá era a casa onde Jesus morava, em Cafarnaum. Eles abrem o teto, descem o enquirquilhado, o retorcido, e ali, Nilton, tem esses 4 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoas, os voluntariosos, aqueles que fizeram o paralítico descer. Depois, você tem os curiosos. Nunca houve isso em Israel. Depois você tem os religiosos, com que autoridade você fala isso? E você tem os crentes que dizem glória a Deus. Bom sermão aí, hein? Pegou aí, né? Eu já preguei, acho. Então, você vê, naquela situação, você tem os 4 tipos de pessoas. Você tem os voluntariosos, aqueles que ajudaram o camarada a descer. Você tem os curiosos, tem os religiosos e tem os crentes que dão glória a Deus porque eles viram. É a mesma coisa da igreja. E o que vai fazer o desbaste disso aqui?
Você, como pastor, tem que identificar esses 3 grupos. O que você tem que fazer, Nilton? Você pega o evangelho para pegar esses 3 grupos e passar para quê? Você tem que falar para os caras, ó, melhor você desviar dessa igreja aí, tá? Tem uma igreja melhor do que essa. Qual igreja? A igreja dos convertidos. Você abandona essa igreja que você está e vem para a igreja dos convertidos. É isso que é? O convertido e perdoado. E para agradar o Luizão, os eleitos. O Nilton falou muito bem hoje. Nós temos esses 4 tipos de pessoas da igreja. Não todas as igrejas, mas em algumas igrejas você tem. Na verdade, não tem como separar essa turma, né? O joio cresce junto com tudo. Só Jesus vai... Tem esse detalhe. Por isso que você tem que pregar para todo mundo. Sabe quem é o joio aí? Por exemplo, você chega para Não, o trabalho pastoral é esse. Você tem que evangelizar o teu povo. E fazer 10 visitas. A igreja luterana, 10 visitas até o meio-dia. Viu? A igreja luterana livre, uma das formas de uma igreja luterana livre ser reconhecida é quando uma igreja local aceita os 12 princípios. Quais são eles? Eu vou dizer um deles. O princípio... Essa foi boa. Ó, o princípio 4, a igreja luterana livre crê nos dons espirituais e deve motivar a igreja a usá-los. Ótimo. Agora eu peguei você, seu fariseu! Outra coluna da igreja luterana livre, que a igreja luterana livre local é a forma aceitada do reino de Deus na terra. A igreja local é a forma mais acertada do reino de Deus na terra. Ou seja, cada igreja ser independente, não fazer parte de um sínodo. Uma catedral, exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: um dos princípios da igreja luterana livre é essa, que tem-se que pregar todas as vezes o evangelho para os membros da igreja, porque na verdade nem todos são convertidos de fato. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar os 12 princípios. Eu sei, se a igreja é relevante, outra conversa. Então veja, Nilton, o que você tem que fazer, Nilton? Você encontrou o curioso? Encontrou, pregou o evangelho para ele. Aí o cara fala bem assim: não, pastor, é isso mesmo. O cara converteu, amém. Aí você vai para o religioso. Você chega para o religioso e diz assim: olha, você vê que o cara é só religioso. Você prega o evangelho para ele diz: não, eu sou convertido já. Esse é o joio. Esse é o joio. Aí você vai para os agregados, os caras que estão lá porque gostam do louvor, gostam do pastor, gostam da música, gostam daquela igreja apagada, gostam do show pirotécnico, né? Que o Luizão fica lá. O ministério do Luizão é das luzes lá. O ministério do Luizão é ficar apagando e acendendo o globo. E tal. Aí o cara eu gosto lá porque ela tem um globo, lá tem uma fumaça e tal. Esses são os agregados. Fumaça não tem, né? Ainda não. Aí ok, aí tá lá os agregados. Aí o Nilton vai lá, prega o evangelho para o agregado. Aí o agregado se converte, jogou ele para cá. Então, o problema do joio que você levantou, Cali, são os religiosos. Porque os agregados sabem que estão na fossa. Os curiosos sabem que estão na fossa. Mas os religiosos, esses acham que estão corretos. E aqui que é o joio. Que o pastor tem que identificar e tentar, né? Ô pastor, Oi. Tem a questão que você pode ver que todo ano sai aquela estatística lá. Isso é aquela estatística lá que todo ano está crescendo a porcentagem de evangélico no Brasil, né? Sim, sim. Então está tornando cada vez mais um país mais evangélico. Mais evangélico. Mas aí também abre uma legalidade, porque, por exemplo, os artistas hoje, a grande maioria dos artistas são evangélicos.
artista. Qualquer tipo de esporte hoje tem que estar na moda. Luiz, você falou um problema, e é um problema. Quando eu converti a Cristo, 40 anos atrás, ser evangélico, na verdade a gente nem dizia ser evangélico nem gospel, a gente dizia crente. Quando vou falar nos termos que o Calixto vai saber, o Newton então nem se fala. Fulano passou a crente, não era assim? Virou crente. Ou passou a crente ou virou crente, usava esses termos. O que era isso? É o cara que se convertia numa igreja evangélica, se batizava e tinha um sentido social. Eu não sou mais católico. Pronto, beleza. Mudou a vestimenta, mudou tudo. E esse passava agora, Sérgio, a ser alvo de chacota dos amigos, alvo de perseguição na escola, no trabalho e tal. Beleza, é isso aí. Hoje, o que acontece? Ser gospel está na moda. Mas ser gospel hoje não depende de mudança de vida, depende apenas de mudança social. Porque você não era um religioso, agora você é. E vou dizer, viu, Luiz, esse problema é um problema, você não está levantando apenas um dado estatístico, você está levantando um problema, e é um problema para a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque, veja bem, eu falei isso dias atrás, vou falar de novo porque você levantou o problema e você não estava aqui naquele dia. O que Satanás faz? Ele mudou a estratégia. Então, qual é a estratégia? Se no período do século XVIII, XIX e boa parte do século XX, o ateísmo imperou na sociedade ocidental, porque o ateísmo era muito forte. Século XVIII, na verdade, século XVIII, aí vem o período do iluminismo, século XVIII, século XIX foi o auge do ateísmo. Inclusive, além do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, né? A lei do mais forte em detrimento à lei do mais fraco, sabia que o livro dele tem esse título inteiro. A gente que é brasileiro e fica reduzindo tudo. Porque o Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies em 1859. 1859. Não, o livro dele chamava-se A Origem das Espécies, sendo que a lei do mais forte impera sobre sobre o mais fraco. É isso aí. Aí foi o clímax do ateísmo. Aí teve um filósofo chamado Huxley. O Huxley foi debater sobre Deus e criação com um bispo. E ele massacrou o bispo no debate teológico sobre Deus, a existência de Deus e a criação. O Huxley, ele era um adepto do darwinismo. Ele massacrou o bispo de Cambridge. Massacrou o cara. Quando ele massacrou, isso está famosíssimo na história. Quando ele massacra o bispo e a teologia do bispo, que eu acho que ele foi muito mal, ele representou muito mal a teologia, o ateísmo se fortaleceu mais ainda. Mas ele não cresceu. Ele só se fortaleceu quem era. Então o que acontece? Chega no século XX, o ateísmo está lá, mas ele não cresce. Ele só fortalece quem já é. Inclusive, alguns anos mais tarde, o Huxley, dizem, não sei se é verdade, que na história tem muito diz-que também. Diz que foi o Huxley que criou a palavra agnosticismo. Agnosticismo é uma palavra que diz o seguinte: eu não posso provar que Deus existe, mas eu também não posso provar que Ele não existe. Então é o cara que está em cima do muro. Então dizem que o Huxley que inventou essa palavra, porque ele mesmo chegou a esse nível. Mas enfim, aí o que acontece? O ateísmo não prevaleceu, Luiz. Não prevaleceu. Em outras palavras, o ateísmo não conseguiu tirar Deus das consciências das pessoas. Ele só apareceu. Ele só apareceu.
minha opinião, quando o inimigo de nossas almas viu que o ateísmo não deu resultado, o que ele faz? Já que eu não tiro Deus da consciência deles, eu vou desconfigurar esse Deus que está lá. Eu vou distorcer a imagem dele. Então, necessariamente, o Romualdo não precisa não crer em Deus. Mas eu vou fazer com que o Romualdo desconfigure o Deus que ele acredita, de tal maneira que ele nem vai perceber que eu vou tirar ele de Deus. Aí Deus é amor, Deus aceita tudo, Deus é gracioso, e Deus é isso, e Deus é aquilo. Aí o que acontece? Os artistas principalmente vão na onda gospel, aí você tem uma série de fatores que envolvem isso, que é o marketing principalmente. Aí você tem essas igrejas que oferecem um cardápio palatável para a sociedade. Aí você encontra uma pessoa que no fundo ele briga porque ele sabe que ele precisa de Deus, mas ele não pode ir igreja nenhuma porque ele tem que se render ao Deus da igreja. Mas ele escuta daquela igreja legal que Deus aceita ele como ele é, porque Deus ama. Essa é a minha igreja. Os caras vão lá. Por exemplo, eu vi uma notícia 3 anos atrás, que o Diego Hipólito, que é um atleta brasileiro, acho que ele era, né? Já, ele era. Mas ele fazia parte da igreja Bola de Neve. Eu vou dizer o nome da igreja porque isso é público. E aí, lá ele se converteu e foi batizado. Pouco tempo depois, o namorado dele se batizou lá. Aí ele deu uma entrevista dizendo: eu estou muito feliz, Deus é maravilhoso, glória a Jesus, o meu namorado agora é da mesma igreja que eu. É o que você está falando. Mas eu digo ponto. Exato, é o que você está dizendo. E é o que eu também estou dizendo. Eu não posso tirar Deus da consciência do Romualdo, mas eu vou desconfigurar o Deus que está lá dentro. Percebe? E aí nós temos um problema. Então essas igrejas, a maioria delas, tem essa ideia de que eu não vou ser uma igreja com uma mensagem ofensiva, eu não vou falar de cruz, eu não vou falar de sangue, eu não vou falar de morte, eu não vou falar de ressurreição, eu vou falar de love, só love, só love. Inclusive tem um pregador que eu sei, não tem nada contra, mas que entra no banquinho e que ele fala, a teoria dele é essa daí. Aqui, ó, é o guru do Luizão, ó. Olha lá, God is love. Pô, Luizão, aí te esculachou, hein? Aí te esculachou, cara. Pô, então veja, irmãos. Eu mudei agora, sou o Paulo Marçal. Essa foi boa. Ou seja, tá na hora de tomar um café. Percebe, então? Ó, tudo que nós estamos falando aqui, começa aqui. Deus vai trabalhar com a pessoa onde ele está. Né? Vamos tomar um cafezinho? Se bem que hoje o Giovanni, o fantasma dele não vai atrapalhar nós, né? Vamos lá tomar um cafezinho e depois a gente volta.